negócio foi fechado e o contrato assinado até 2028. Excelente notícia no Flamengo e 16 milhões de reais nos cofres do Mengão. Junto a duas pessoas do departamento de futebol do Flamengo sobre esse possível interesse e proposta para contratar o volante Gregório, que hoje está na MLS, no Inter Miami. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do nosso Mengão. Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzinha de sempre, clicar aqui no botãozinho aqui de baixo escrito inscreva-se. Ele é de suma importância para o nosso crescimento. Meus amigos, vou deixar um trechozinho aqui do canal Flazoeiro e do canal do Vene Casagrande. Ele vem atualizando a gente com informações de chegada de um volante que o Flamengo está negociando, um dinheiro aí de um zagueiro que o Flamengo tem 30% e pode ser vendido aí, entrar mais uns 16 milhões no nosso cofre, e a situação do Mateuzinho, cara, que ainda segue indefinida. Botafogo assinou com a proposta de 4 milhões de euros à vista, diferente do Corinthians, que é os mesmos 4 milhões, sendo que parcelado. Entre parcelado e à vista, é lógico que a gente prefere o à vista. Agora cabe ao jogador decidir para qual clube ele vai. Se ele vai aceitar a proposta de ir para o Botafogo ou se ele vai continuar no Flamengo. Porque se o Corinthians não mudar essa proposta, provavelmente o Flamengo não vai negociar ele. Entendeu? Aí tá nessa entrelinhas aí. Se ele vai para o Botafogo, o Flamengo já aceitou a proposta do Botafogo. Isso aí é certo, dado como certo. Agora basta o jogador querer. Entendeu? Ele está tentando negociar com o Corinthians para ver o que o Corinthians pode fazer para ele poder jogar lá. A ideia do jogador é para o Corinthians para realizar o sonho de infância do pai dele, que é corintiano doente. Então o pai dele sempre sonhou em ver o jogador no Corinthians. Então basta o Corinthians fazer aquela proposta, pagar os 4 milhões e vai embora. Valeu, vou soltar o videozinho aqui. Mas antes de mais nada, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Valeu? Tamo junto. Já vou começar o vídeo aqui com uma informação sobre Matias Vinha, que deixou a delegação do Flamengo nos Estados Unidos e foi para o Rio de Janeiro. Pra quê, Flazoeiro? Foi para continuar o trabalho de transição lá no Ninho, porque é mais bem equipado, e também para resolver algumas burocracias, questões pessoais, como casa, essas coisas que precisam ser vistas. O Flamengo, mudando de assunto, falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque essa semana espera-se, com a volta do Flamengo dos Estados Unidos, uma reunião entre Flamengo e Red Bull Bragantino, para de vez definir a situação do jogador. Marcos Braz e Bruno Spindel deve ir até São Paulo, onde fica o escritório do Red Bull, para poder trocar ali os últimos detalhes desse contrato, dessa negociação. Como nós informamos ontem para todos vocês, o Flamengo chegou a 8 milhões e meio, contando o valor fixo mais bônus, e o Léo Ortiz abriu mão da parte de 25% que pertencia a ele na negociação. Então, dado todas essas informações, há uma expectativa muito grande da diretoria do Flamengo para que esse negócio seja fechado. Falar agora de excelente notícia. Antes de falar de negócio fechado, deixa eu falar sobre Eric Pulgar. Isso porque o Flamengo quer aumentar o contrato do Eric Pulgar. Ele que tem contrato com o Mengão só até 2025. A ideia do Flamengo é colocar até dezembro de 2027, oferecendo ao jogador um reajuste salarial. O Pulgar é um jogador que tem um salário considerado médio-baixo dentro do Flamengo, principalmente pelo que o jogador apresenta. E a ideia da diretoria seria oferecer ao jogador um aumento de salário e uma renovação de contrato até dezembro de 2027. Por falar em renovação de contrato, deixa eu falar aqui sobre o negócio fechado. Ontem o Paparazzo trouxe a informação com exclusividade. O Flamengo assinou a renovação de contrato de Fabrício Bruno. Ele que tinha contrato com o Flamengo até 2020. É tanto contrato sendo assinado até 2020. Deixa eu olhar aqui. Até 2020 quanto? Até 2025, o novo contrato vai até 2027, a mesma situação do Pulgar, 27, 28? 28, o novo contrato vai até 2028 e a mesma situação do Pulgar. O Flamengo chamou o jogador, ofereceu a ele um aumento de contrato, um aumento de salário, aumentou o salário do atleta e renovou seu contrato até 2028, dando a ele aí mais 3 anos de contrato. E aí, a gente tem que pontuar algumas coisas. Tudo bem, no sábado ele não jogou muito bem, teve ali... Enfim, mas é um zagueiro que no ano passado trouxe muito resultado para o Flamengo. Então o Flamengo conseguiu segurar ele, havia aquela coisa dele não ter aceitado a proposta do Flamengo da assinatura do contrato porque ele queria ir para a Europa. Aí veio a janela, acredito que as propostas que chegaram não foram tão boas, acabou que ele aceitou agora e renovou o contrato com o Mengão. Então, Fabrício Bruno, de contrato renovado, Eric Pulgar, quem trouxe a informação do Eric também foi o Júlio,
Eric Pulgar, próximo aí ter o seu contrato renovado com o Flamengo. Falar agora de Gabigol, porque a situação do Gabigol é séria, antes de falar de 16 milhões, porque tem essa informação de 16 milhões entrando nos cofres do Mengão, 3 milhões de euros, que já vai abater naqueles 10 milhões lá que o Flamengo precisa vender de jogador. Informação é a seguinte sobre Gabigol. Na última sexta-feira, dentro do período legal, o Flamengo enviou ao tribunal lá do negócio do doping a defesa de Gabigol. Gabigol que foi denunciado por fraude no exame antidoping. O Flamengo enviou ao tribunal a defesa do atleta, deve ser marcado aí nas próximas semanas o julgamento do jogador. Não está previsto uma punição prévia, assim, tira ele do jogo, previamente não, só apenas depois dele ser julgado. Dentro do material que o Flamengo enviou com uma defesa de Gabigol, o Flamengo enviou as gravações do Ninho do Urubu, que prova que no dia o jogador não se recusou a fazer o exame, tudo aquilo que está escrito ali na defesa, que também já foi colocado pela sua assessoria. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação específica do Gabigol quanto a essa questão do exame antidoping. Saindo de Gabigol, indo agora para Otávio, zagueiro do Mengão, que atua lá no Famalicão de Portugal, está sendo vendido ao Porto por 10 milhões de euros, 53 milhões de reais. Dentre esse valor que ele está sendo vendido, o Flamengo tem 30%, ou seja, o Otávio pode render ao Flamengo aí 3 milhões de euros, 16 milhões de reais nessa venda que já está muito bem encaminhada entre Famalicão e Porto. O zagueiro Otávio, que tinha se destacado na base do Flamengo, aí ele foi para Portugal, se destacou mais ainda em Portugal e está saindo agora do Famalicão para o Porto. E aí, caso essa negociação ela se concretize, que está muito próximo mesmo dela se concretizar, ela pode render aos cofres do Flamengo uma bagatela de 16 milhões de reais. A diretoria está aguardando aí que se concretize de dedos cruzados. Hoje é o dia D para Mateuzinho. Ele ficou de dar resposta ao Botafogo hoje quanto àquela situação envolvendo a sua ida para o Corinthians. Ontem houve uma reunião entre representantes do Botafogo e representantes do jogador que ofereceram a proposta e o projeto ao atleta. O atleta pediu para que o Botafogo esperasse para ver a proposta que chegaria do Corinthians. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação específica do Mateuzinho. O jogador, ele segue lá no Ninho treinando com os outros garotos, né, que vinha nesse time alternativo. A gente não sabe como é que vai ser essa semana, porque o time alternativo já vai voltar a disputar os campeonatos de base. Não sabemos como é que vai ficar a rotina de treino ainda do Thiago Maia, do Pablo e também do garoto Mateuzinho. Mas hoje é o dia D para ele, que se chegar a proposta do Corinthians, como tá para chegar uma proposta do Corinthians, ele vai responder lá ao Botafogo. Caso não, ele deve decidir lá o seu futuro. E a gente tá na expectativa aí para que aconteça o melhor para todo mundo, o melhor pro Mateuzinho, o melhor pro Flamengo, para que seja bom para todas as partes, toda essa situação. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, e eu estou de volta nesse segundo vídeo do dia porque eu consegui apurar junto a duas pessoas do Departamento de Futebol do Flamengo sobre esse possível interesse e proposta para contratar o volante Gregóri, que hoje está na MLS, no Inter Miami. A gente vai trazer aqui o que esses dois dirigentes falaram sobre essa situação, sobre esse possível interesse e proposta. Sobre o Mateuzinho, deixa eu falar logo aqui, porque não está aqui no meu roteiro, eu posso acabar esquecendo. É o seguinte, eu perguntei para uma pessoa aqui, e aí, o Corinthians vai querer tentar a contratação do Mateuzinho, cobrir a oferta? A pessoa me respondeu aqui, rapidamente. Vene, estão falando que vai, mas ainda não tem como te dar certeza. Tendo novidades, eu te atualizo aí. Abração, bom fim de domingo. Foi isso que a pessoa respondeu. Para quem não viu o vídeo anterior, vou resumir aqui rapidamente. O Botafogo fez uma proposta de 4 milhões de euros fixos, mesmo valor da proposta do Corinthians, só que o Corinthians tem metas estabelecidas. E agora, o Mateuzinho, que dá prioridade ao Corinthians, um dos motivos é porque o pai dele torce para o Corinthians, é torcedor do Corinthians desde criança, então seria um sonho pessoal do pai dele, digamos assim, ver o filho vestir a camisa do Corinthians. Outros motivos vocês já sabem, teve negociação, ele ficou treinando lá uma semana, enfim, ele dá prioridade ao Corinthians, ele vai esperar para ver se o Corinthians cobre a oferta do Botafogo e chega a um acordo. Caso isso não aconteça, ele vai se transferir para o Botafogo sem nenhum problema, não é nada pessoal com o Botafogo, ele só está dando prioridade porque ele entende que esse é o melhor caminho e que é correto fazer isso com o Corinthians, clube que o recebeu lá durante uma semana. Sobre Gregóri, galera, para quem não sabe, o perfil @MLS Multiplex, que acompanha o dia a dia do futebol norte-americano, da MLS, noticiou que o Flamengo fez proposta pelo volante Gregóri, que hoje está no Inter Miami, proposta de 2,8 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. E aí, para quem não conhece o Gregóri, ele se destacou com a camisa do Bahia e em 2021 chegou ao Inter Miami, ou seja, está lá na MLS desde 2021. E a curiosidade é que o empresário dele é o mesmo do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeiro, fica essa curiosidade aí. Mas conversei com duas pessoas da diretoria do Flamengo, como prometido aqui. Essas duas pessoas me garantiram que não procede a informação, que o Flamengo não fez proposta,
que não tem nenhuma conversa em andamento. Se ele foi oferecido ou não, essas duas pessoas não sabem. Mas proposta realizada do Flamengo, essas duas pessoas do Flamengo me disseram que não procede. Então fica aí a informação que eu apurei. Sobre Vinha, galera, o jogador não está mais lá com a delegação em Orlando. Inclusive hoje, uma fonte do aeroporto falou: ô Vene, sabia que o Vinha chegou aqui ao Rio já? Eu falei: cara, é outra pessoa, porque ele está em Orlando. E aí, quando eu fui apurar a situação, de fato era o Vinha chegando ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro. Então ele já chegou ao Rio de Janeiro nesse domingo. Ele vai tratar, pelo que me relataram no Flamengo, ele vai tratar de assuntos pessoais aqui no Rio de Janeiro, adiantar algumas burocracias e também vai dar continuidade ao processo de transição física. Ele está em fase final de recuperação de um problema no joelho. Lá no Ninho do Urubu, vai treinar no Ninho do Urubu. Enquanto isso, a delegação do Flamengo segue em Orlando. Na terça, desembarque em Belém, local do próximo jogo, contra o Sampaio Corrêa. Na quarta, joga contra o Belém. E aí, na quinta-feira, no dia 1º de fevereiro, por volta de 6 horas da manhã, o elenco rubro-negro desembarca aqui no Rio de Janeiro e o Vinha veio para o Brasil antes deles para, enfim, como eu falei, mexer algumas situações burocráticas envolvendo a vida pessoal, mudanças aqui para o Rio de Janeiro. Número da camisa, a tendência é que ele use o 17, número que ele sempre utilizou, na maioria das vezes utilizou durante a carreira. Hoje esse número está sendo utilizado por Matheus Gonçalves, mas segundo me relataram no Flamengo, o Matheus deve ceder esse número ao jogador. A ver se de fato isso vai acontecer. Não vou cravar, então vou botar aí como tendência que ele use a camisa 17, porque o De La Cruz ia usar a 7 e acabou ficando com a 18 em cima da hora. Então Vinha provavelmente vai usar a 17, o Matheus Gonçalves não vê nenhum problema ceder, segundo relataram algumas pessoas lá do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal do vídeo, galera, renovação de contrato. É o seguinte, hoje, mais cedo, o meu parceiro Gabriel Reis, do Paparazzo, publicou que o Flamengo ia renovar, estava perto de renovar a negociação em andamento para renovar com Fabrício Bruno por mais 2 anos. O atual contrato dele vai até dezembro de 2025 e aí, segundo o Paparazzo, iria até 27. Quando eu fui apurar, que é normal fazer isso, me falaram: Vene, não procede, porque ele já assinou. A pessoa brincou: ó, não procede a negociação. Ele já assinou, a gente já assinou com ele aqui em Orlando. Já está tudo assinado aqui em Orlando. Aí, só que a pessoa foi e falou: não, vai até 2028, ou seja, uma renovação por mais 3 anos. E aí eu questionei a pessoa: por que essa renovação? Porque, primeiro, ele tinha um dos menores salários do atual elenco, um jogador que mostrou muita regularidade, titular absoluto, tem a cara do Flamengo, segundo essas pessoas do Flamengo, no dia a dia ele dá vida, é um cara que não gosta de perder, segundo o relatário, que ele fica revoltado quando perde em treino, enfim, brincadeiras em treino, é um cara que tem espírito de vencedor, isso essas pessoas do Flamengo me relatando, e também teve procura de vários clubes, tal como o Atalanta, que tentou aí negociar com o Flamengo a contratação do Fabrício Bruno. O Flamengo chegou e falou: olha só, esquece, a gente não quer nem conversar, é nosso titular absoluto. E, enfim, recebi a mensagem aqui, mas não é importante não, dá para continuar. Mas é isso, e aí o Atalanta queria a contratação do Fabrício Bruno, o Flamengo falou não, e agora renovou o contrato dele com um aumento salarial, tá? Um aumento bem significativo, segundo me relataram. E é isso, o jogador fica, acho que é uma baita renovação, parabéns para a diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno, de fato, tem sido um jogador extremamente importante. Ah, deu mole no gol do Orlando City. Beleza, concordo, deu mole. Mas deu mole quando pode dar. Um jogo amistoso, é preparação, é pré-temporada ainda. Não vejo nenhum problema esse mole acontecer. Até porque outros jogadores não jogaram tão bem. O Gabigol nem finalizou a gol. E eu vou reclamar do Gabigol? Não, ele está em fase de preparação para a temporada. E é isso, o Flamengo acerta essa renovação aí, mesmo diante de quase contratar o Léo Ortiz. Flamengo cada vez mais próximo de contratar o Léo Ortiz, os valores estão bem próximos. Quem acompanha o dia a dia do futebol do Red Bull Bragantino diz que o Léo Ortiz já está até se despedindo dos companheiros. Eu não tenho essa informação está vindo lá de Bragança Paulista. E o Flamengo concretizando essa contratação, a gente vai esperar os valores para eu dar a minha opinião em cima dos valores. O jogador à parte, baita jogador, seria uma baita contratação, tem a confiança do técnico Tite, enfim, seria um jogador que iria agregar bastante. Inclusive, eu acho que poderia brigar certamente pela vaga titular na zaga do Flamengo. E por falar em zaga do Flamengo, hoje, quem completa 4 anos de Flamengo é Léo Pereira, galera. Quem diria o Léo Pereira completando 4 anos, enfrentou muitas dificuldades. Nesse período ele ganhou 2 cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa, um Brasileirão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O cara, pô, realmente tem sido importante aí. Então, parabéns ao Léo Pereira pela marca. Léo Ortiz cada vez mais próximo do Flamengo, Flamengo renovando com o Fabrício Bruno, ou seja, o Flamengo se movimentando para reforçar cada vez mais o setor defensivo. Precisa, repito o que eu falei anteriormente, não dá para confiar no Davi Luiz, não dá para confiar no Pablo. Porém, a diretoria tem que ter um carinho especial com o zagueiro Cleiton. É muito bom jogador, tem boa saída de bola, canhoto, que é difícil de achar no mercado, zagueiro canhoto,
Flamengo buscou durante muito tempo, a gente pode analisar em vários clubes que buscam um zagueiro canhoto. Então o Flamengo tem que tratar com carinho esse zagueiro Cleiton, porque de fato ele vai ser importante no futuro próximo ao clube. Então, meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, curtir o nosso conteúdo, valeu? Tamo junto e até o próximo.